estava com saudade de vocês, eu também estava. Meu coração toda segunda-feira ele bate de forma diferente. Eu sei que é um tempo que Deus tirou para as nossas vidas, para a gente estar junto, para a gente compartilhar daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Quem está participando da oração perseverante? Fala assim. Você que não está participando, eu queria te incentivar a participar. Eu estava até compartilhando aqui agora com o Amado na frente aqui, que eu coloquei nessa oração perseverante aqui umas 12 necessidades. Já se cumpriram 3. Porque quando nós colocamos o nosso coração, quando nós aplicamos o nosso coração, crendo que Deus ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, o milagre sempre nos alcança. Eu queria incentivar seu coração a participar dessa oração perseverante. Creio, se você está numa reunião de empresários, uma reunião de empreendedores, é porque você quer crescer, você quer melhorar, você quer prosperar. Resumindo, você quer ganhar dinheiro, não é isso mesmo? Porque nós precisamos ganhar dinheiro, porque o dinheiro vai nos sustentar. E se Deus nos levantou, é porque Ele quer fazer algo através da nossa vida. E levantar eu e você como mantenedor da obra dele, como coluna da obra de Deus. Então, quero incentivar você a participar da campanha, perseverar aqui, 7 segundas-feiras, buscar a Deus, orar a Deus, depender de Deus, para que a glória venha manifesta na sua vida. Que você também vinha aqui no Avodar, só para assistir uma reunião, e não manifestar fé, crer, desejo de receber, o sobrenatural de Deus vai alcançar a sua vida. Então, durante 7 semanas, você vai manifestar a fé. Quando nós manifestamos a fé, nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, os recursos do reino de Deus vêm para as nossas mãos, vêm para as nossas vidas. Você aplica o desejo. O Sérgio falou que é muito interessante. Às vezes, nós nem sabemos o que nós pedimos a Deus. São tantas necessidades. Nós temos muitas necessidades. Eu, principalmente, eu tenho muita necessidade. E se nós não nos organizarmos, porque Deus, o reino de Deus, Ele é organizado. Se nós não nos organizarmos, nós nem sabemos o que nós queremos de Deus. Vamos pedindo uma coisa atrás da outra, às vezes nós já recebemos e nem sabemos dele que já recebemos. Então aplica teu coração, se organiza diante de Deus na fé, e Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Assim como o salmista diz, Deus tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Você crê nisso nessa noite? Você pode olhar o seu amigo da esquerda, da direita, dá um sorriso para ele aí. Libera uma palavra de Deus. Olha, Deus te abençoa. Essa semana Deus vai fazer algo grande na sua vida. Vou orar pela sua vida essa semana. Manifesta alguma coisa diante de Deus em prol do seu amigo da esquerda. Está bem, querido? Então nós estamos começando novamente esse ano de 2016. Nós tivemos agora a campanha, né? 12 dias de batalha para 12 meses de vitória. E nós estamos um pouco afastados. 2 semanas afastados. Mas nós recomeçamos agora 2016. E 2016 é um ano de expectativa. Quem tem expectativa desse ano? E para nós termos expectativa, nós temos que andar em fé. Porque o homem natural, ele para. O homem natural, ele não consegue enxergar as possibilidades de Deus. Porque o homem natural, ele vê crise. O homem natural vê as dificuldades. O homem natural, ele não consegue materializar na vida dele aquilo que Deus pode fazer. Por quê? Ele sempre vai fazer algo no lugar de Deus. Então, nesse ano de 2016 é um ano onde nós vamos materializar a nossa fé, entrar no coração de Deus. Você está comigo nessa noite? E eu queria falar de algo muito precioso que nós precisamos de ter para poder ser diante de Deus. É sabedoria. A sabedoria é uma ferramenta preciosa. A sabedoria é a capacidade que Deus nos deu de aprender a julgar corretamente e agir prudentemente. Repete comigo. Julgar corretamente e agir prudentemente. É diferente de inteligência. A inteligência são características intelectuais que nós absorvemos em conhecimento, em instrução. Isso vai nos dar a inteligência, nos dá uma formação humana de inteligência. É diferente de sabedoria. Você vê muitas pessoas que são muito inteligentes,
Mas quando olha para a vida deles, estão fazendo um monte de coisas insensatas, coisas fora do padrão. Então a sabedoria é uma função diferente da parte de Deus. A sabedoria, ela nos capacita. A sabedoria, ela nos dá a capacidade de ser melhor. Repete comigo, a sabedoria, ela nos dá a capacidade de ser melhor. Então vamos dizer que a sabedoria é uma arte para nós sermos bem-sucedidos. E nós precisamos adquirir essa arte da sabedoria. Sabe para quê? Para nós alcançarmos os nossos planos. Como é que nós vamos avançar diante de uma crise, diante de uma circunstância tão difícil? Como nós vamos avançar quando nós olhamos as portas, elas estão fechadas? Como nós vamos avançar diante de coisas, quando nós olhamos ao nosso redor, nós não vemos nenhuma possibilidade? Sabedoria. A sabedoria, ela nos capacita para nós idealizarmos grandes coisas. Quem tem grandes coisas no coração para idealizar nesse ano de 2016? Se você tem grandes coisas, você precisa de buscar. E se nós olharmos na palavra de Deus, na Bíblia, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, também na Nova Aliança, nós podemos ver essa sabedoria manifestar na vida de muitas pessoas. Podemos ver quando Satanás ele tinha uma posição, ele era um grande empreendedor. Só que Satanás, ele queria ser igual ao Tito, e por falta de sabedoria, ele perdeu a posição dele. Ele foi lançado fora da presença de Deus. Quando nós olhamos a vida de Adão, Adão também teve a posição perfeita, tudo suprido, comunhão com Deus, mas por falta de sabedoria, ele perdeu a comunhão, ele caiu. Se nós olharmos o ladrão lá na cruz, dois ladrões, Jesus no meio, um não discerniu com sabedoria, o outro discerniu com sabedoria e foi morar no céu por causa da sabedoria. Quando nós olhamos para a vida de Safira, Ananias, foram mortos porque não discerniram com sabedoria a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos pessoas que não foram bem-sucedidas porque não tiveram sabedoria, não souberam trabalhar com sabedoria. O próprio Jesus, ele teve esse momento. Satanás levou Jesus no cúmulo do monte, do pico, e falou para ele: olha, está vendo tudo isso aí, Jesus? Se você me prostrar, eu vou te dar tudo isso. Jesus teve sabedoria. Jesus discerniu todas as coisas. Então Jesus também ele venceu, porque ele teve sabedoria. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Então, quando nós olhamos para a vida de alguns homens, por exemplo, José, lá em Gênesis 41, a partir do versículo 33, se você trouxe Bíblia, você pode ler. Nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos medianitas, pelos seus irmãos. Os medianitas venderam José para Potifar, para a casa de Potifar, e ele foi trabalhar no Egito, e José se tornou escravo. Mas chegou um tempo no Egito que houve uma escassez, que Faraó teve um sonho, e alguém precisava discernir aquele sonho. Então José foi levantado. E a Bíblia diz em Gênesis 41, 33, de todo o final daquela história, a Bíblia fala: portanto, Faraó se proteja-se agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Quer dizer, José, com a sabedoria de Deus, ele foi levantado como escravo, mas foi levantado para trazer a solução para a terra. Buscou sabedoria em Deus. Nós olhamos a história de José mesmo no mundo, sempre foi fiel a Deus, sempre permaneceu na palavra de Deus. E no momento de ele revelar sabedoria, Deus levantou ele com sabedoria para trazer sustento para toda a terra. E José foi levantado. E José disse: olha, portanto, Faraó, levanta alguém para que possa separar a quinta parte de fartura de toda a terra, porque vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então José pôde decidir com sabedoria o tempo diante de Faraó. E a Bíblia disse que foi exatamente como Deus trabalhou com sabedoria com José. E por isso José, ele tem uma figura de Cristo. Ele salvou o mundo. Ele salvou o povo dele da fome. Quando nós olhamos para a vida de Daniel lá no reino da Babilônia,
Daniel foi levado no tempo do rei Joaquim, em Judá, quando houve a separação das tribos de Israel. Daniel foi levado por Nabucodonosor, então ele foi viver ali na Babilônia. Então houve um tempo que o rei ele teve um sonho também, e ele precisava de discernir aquele sonho, e ele trouxe todos os seus magos, todos os seus sábios, e eles não conseguiram discernir. Então ele mandou matar todos, e Daniel ficou sabendo, falou: não, eu vou discernir. Ele foi buscar Deus, e Deus revelou em sabedoria a resposta para Daniel. E lá em Daniel 2:20, a Bíblia diz: olha, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria, é a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então Daniel, ele buscou sabedoria, Deus revelou sabedoria para Daniel, e Daniel trouxe a revelação dos tempos que iam se suceder, e Daniel se tornou rei, príncipe de províncias na Babilônia, um escravo que foi transformado pelo poder da sabedoria. Então a sabedoria é uma unção poderosa de Deus, e ele trata você. Talvez você entrou aqui nessa noite, quer ter seu negócio, quer ser um empreendedor, talvez até passando por circunstâncias difíceis, ao ponto de você olhar: o que eu vou fazer quando eu não tenho nada para fazer? O que você vai fazer quando você não tem recurso nenhum para fazer? Buscar a sabedoria de Deus, buscar em Deus, porque Deus ele vai revelar para você uma sabedoria para você conduzir aquilo que você precisa. Não foi diferente na vida desses homens. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 5, trazendo instruções para aqueles homens de Deus: assim, olha, não sejam como os gentios, mude a maneira de vocês pensar, não trabalhem como o mundo trabalha, porque o mundo, ele traz pressões. Se nós olharmos o mundo, o que é mundo? É tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, tudo aquilo que nos pressiona. Se você chega num banco hoje para tomar um dinheiro emprestado, você não consegue, porque o mundo é capitalista, o mundo traz pressões. Se você for querer avançar, você vê lá fora, você não tem como avançar direito, porque as circunstâncias são apertadas. Mas Paulo fala aqui, ó, em Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, quando nós temos sabedoria, quando nós buscamos sabedoria de Deus, nós começamos a destacar de uma forma diferente. Você pode estar inserido em um mundo onde as ideias, onde as pressões são contrárias àquilo que você quer fazer, mas quando você busca sabedoria em Deus, basta andar como um homem de Deus, buscando sabedoria em Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Eu falo porque eu tenho experimentado isso. Vivo nas mesmas pressões do dia a dia, as circunstâncias apertadas, trato com funcionários, com pessoas, mas Deus sempre traz um divisor de água. Deus sempre traz uma sabedoria que te capacita a passar em lugares que ninguém está passando. Deus sempre te traz uma ideia, e essa ideia é transformada em sabedoria para você concluir os seus projetos. Então, quando nós andamos assim como a vontade de Deus estabelece todas as nossas vidas, nós somos bem sucedidos. Porque quando você aplica a palavra de Deus, você está andando em fé. E a fé, ela agrada a Deus. Então, a fé, a reação da fé, a reação de fé, ela é manifesta em poder. Quando você usa a fé, a manifestação daquela fé é um poder. Poder de quem? De Deus. Você já viu quando você quer estabelecer alguma coisa e você não consegue? Você trabalha e não consegue, mas quando você para, quando você aplica teu coração em Deus, vem uma solução? Vem uma direção? Você já imaginou você vivendo isso 24 horas? Buscando sabedoria em Deus? Deus olha para você fazer isso. Está certo que existem algumas coisas que são naturais. Nós temos que tomar algumas tomadas de decisões, são humanas, está na sua frente. Você tem que saber fazer. Mas existem algumas coisas que precisam ser reveladas. Principalmente quando nós vivemos num tempo onde as pressões são muito grandes. Precisamos de buscar a sabedoria
em Deus. Jesus disse lá em Lucas 5, qual homem que antes de construir uma torre, ele não se assenta primeiro, não calcula, isso é o quê? Sabedoria. Então quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós temos que calcular, sabermos aquilo que nós iremos fazer. Tem muito empreendedor que anda, deixa a vida me levar. Não tem noção de impostos, não tem noção de investimento, não tem noção de margem de lucro, de comprar, vender. Nós precisamos de dessas coisas. Para que a sabedoria de Deus venha manifestar na nossa vida e nós sejamos muito bem sucedidos. Abra sua Bíblia lá em Tiago para você ver. Tiago 1. Tiago 1. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode falar aleluia? Tiago está depois de Hebreus. Tiago 1. Olha para você ver a partir do versículo. Deixa eu ver qual versículo. Versículo 5. Aqui, ó, fala assim: ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser dado. Quer dizer, se você não tem sabedoria para fazer aquilo que você precisa fazer, só pedir a Deus, e Deus vai te dar. Se nós olharmos alguns versículos anteriores, a gente consegue entender, finalizando, o que Deus ele quer falar conosco através do Tiago. Então, se você não tem sabedoria para trabalhar, às vezes você está numa situação apertada, uma resposta que você precisa de dar, você não tem ainda uma resposta, peça a Deus, e Deus ele vai te dar. E a Bíblia diz que ele te dá liberadamente, quer dizer, a quantidade que você precisa, Deus ele te dá. Deus ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Abra tua Bíblia lá no livro de Provérbios, Provérbios 3. Vamos ver o que Deus fez. Salomão falando aqui, ó, de sabedoria. Provérbios 3. Provérbios 3. Olha para você ver a partir do versículo 13. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e de sua renda, ou do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que o rubis, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. O que o provérbio está falando? Que tudo que nós podemos desejar, se você deseja um carro novo, se você deseja uma casa, se você deseja uma esposa, não pode comparar ainda com a sabedoria. Olha para você ver o versículo 15. Versículo 16: aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que se seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Quer dizer, feliz é o homem que retém a sabedoria. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós podemos enxergar quantas atitudes erradas que nós tomamos por falta de sabedoria. Quantas brigas que nós tivemos com a nossa esposa, com os nossos esposos, com os filhos, por falta de sabedoria. Então a sabedoria ela é primordial. O versículo 3 fala que bem-aventurado, feliz é o homem que adquire sabedoria. Quer dizer, o valor que Deus atribui ao homem, a sabedoria, que o homem se torne feliz. Quer ser feliz? Busque sabedoria. Quer conduzir bem seus negócios? Busca sabedoria. Olha o versículo 15. Então ele atribui a sabedoria em coisas mais estimáveis do que as coisas da terra. Às vezes nós queremos trabalhar com as nossas forças, mas não buscamos sabedoria. Às vezes nós queremos tomar algumas atitudes do nosso coração, mas não buscamos sabedoria. E a palavra está falando aqui, olha, que ela é maior do que as coisas naturais. A sabedoria é maior do que aquilo que nós iremos tomar como decisão. Versículo 16. A Bíblia fala que Deus atribui a sabedoria como aumento de
dias. Quer dizer, se nós quisermos viver mais, buscamos sabedoria. Quantas pessoas são ceifadas por falta de sabedoria? Às vezes liberam uma palavra na hora errada, fecha um negócio de maneira errada, faz uma aliança de maneira errada. Então, se nós temos que vivermos bem na terra, vivermos mais, precisamos de buscar sabedoria. Olha para vocês verem o versículo 5. Voltem atrás. Provérbios 3:5. Fala, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio nos teus próprios olhos. Tenha o Senhor e a paz. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Quer dizer, nós temos que confiar, saber que Deus Ele pode fazer. Se nós estribarmos o nosso próprio entendimento, nós andamos no caminho errado. A vida inteira eu tentei caminhar com minhas próprias pernas. Subi, desci, eu era um ioiô. Depois que eu entendi que a palavra de Deus era o sustento, era a minha fortaleza, eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a permanecer de uma forma melhor. Olha o versículo 18 para você ver como que Deus Ele compara a sabedoria. É a árvore da vida para os que seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. Quer dizer, é a árvore da vida. Deus Ele compara a sabedoria como árvore da vida. Provérbios 11:30, mais para frente, olha para você ver o que fala. Só para vocês entenderem o valor da sabedoria. O fruto do justo é árvore da vida. Olha só o versículo lá. O fruto do justo é árvore da vida. Agora, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 2, o Senhor Deus falou assim no versículo 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui em Provérbios, Deus está comparando a sabedoria com a árvore da vida. Lá em Gênesis, já existia essa árvore da vida. O homem já comia dessa árvore. Porque quando Deus Ele criou todas as coisas, Ele não deu limite na árvore da vida. Olha, na árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Mas de todas as árvores, você pode comer. E a árvore do conhecimento e a árvore do conhecimento, aliás, a árvore da vida, ela estava plantada lá no princípio. E Deus Ele compara a sabedoria como árvore da vida. Então essa sabedoria Deus já tinha estabelecido na vida do homem desde o princípio. Devido à queda, o homem perdeu esse acesso à árvore da vida. Olha para vocês verem quem fala em Apocalipse 2:17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, depois nós vamos ter sabedoria. Precisamos discernir todas as coisas espirituais que Deus quer fazer na nossa vida, as coisas que nós precisamos fazer naturais diante de Deus. Quando nós discernimos com sabedoria, nós começamos a avançar. Olha você ver Apocalipse 22:14. Feliz é o homem, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A sabedoria é algo precioso na nossa vida. Quando nós olhamos para essa árvore da vida, nós podemos ver que é a revelação do amor de Deus. E Provérbios está dizendo exatamente isso aqui. Tenha sabedoria, busque em Deus, que Deus vai revelar o amor dele a você, e você vai ser bem sucedido. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Essa sabedoria manifestou na vida do rei Salomão. Nós conhecemos a história. O rei Salomão era muito jovem. Davi, seu pai, havia morrido e ele estava assumindo o reino de Israel. E ele precisava de governar um povo muito grande. E Deus ele aparece a Salomão. E Salomão pede exatamente sabedoria. Deus perguntou a Salomão: Salomão, o que você quer que eu faça? Salomão disse a Deus: Deus, olha, eu quero sabedoria. Eu preciso conduzir esse povo. Porque se eu tiver sabedoria, eu sei que todas as coisas irão ser acrescentadas. Porque na sabedoria de Deus, o milagre acontece.
E se nós olharmos a vida de Salomão em 2 Crônicas, a partir de 1, nós podemos ver o ponto de vista de Deus em relação a Salomão, as riquezas que Salomão recebeu, a grandeza que Salomão adquiriu. Por quê? Porque buscou em Deus e Deus retribuiu a sabedoria. Quer ter uma vida bem sucedida nos seus negócios? Busque sabedoria. A sabedoria nos tempos difíceis é uma ferramenta de credibilidade. Se você tem sabedoria, você vai conseguir nortear aquilo que você precisa. O homem sem sabedoria, ele não consegue edificar nada. O homem sem sabedoria não edifica a sua casa, ele não edifica relacionamento, ele não edifica a sua vida financeira, porque não tem sabedoria. Mas quando o homem busca sabedoria em Deus, o milagre de Deus começa a acontecer na vida dele. Por isso é que Jesus falou lá em Mateus 6:21, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus quer dizer? Se você tem sabedoria, se você tem sabedoria no seu coração, é o seu maior tesouro. Você vai saber discernir o que é certo, o que é errado. Mas se você não tem sabedoria, aquilo que está no seu coração é o melhor para a sua vida. E às vezes nós achamos coisas que é melhor para a nossa vida e não é o melhor. Uma que não agrada a Deus e também não serve nem para as nossas vidas. E nós somos enganados por falta de sabedoria. Então, assim, eu preciso desenvolver sabedoria. Então, quando nós executamos sabedoria de Deus, nós entramos no automático. O que é o automático de Deus? As bênçãos que vai atrás das nossas vidas. Você não precisa trabalhar fatigado. Você não precisa esforçar tanto. É a lei de Pareto. 80% de esforço, 20% de resultado. Não. 20% de esforço e 80% de resultado. Quando nós aplicamos o nosso coração em Deus, nós começamos a receber os resultados. Salomão não foi diferente. Só para você ter uma ideia, abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, rapidinho. 2 Crônicas, versículo 1. A partir do versículo 13. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros, cavalos, teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, pôs a cidade de carros e junto ao rei de Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros com tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. Se nós formos lendo aqui o que Deus fez através da vida de Salomão, vamos ver aqui no versículo 17. E fazia subir e sair do Egito cada carro com 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio dele tiveram cavalos para todos os reis dos hebreus e para os reis da Síria. Quer dizer, Salomão tinha um reino tão poderoso, ficou tão rico, por causa da sabedoria. Então, quando nós buscamos sabedoria de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Você pode dar glória a Deus? E Jesus, ele falou bem específico em Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou há de agradar um, ou há de aborrecer o outro. Então, o que é agradar a Deus? É você fazer aquilo que agrada a Deus. Porque se você não faz aquilo que agrada a Deus, você agrada o outro senhor. Não tem como um empreendedor viver no Abodá, viver duas vidas, duas decisões, duas atitudes. Hoje eu ponho na mão de Deus, amanhã eu tiro a mão de Deus. Hoje eu confio em Deus, amanhã eu confio na minha mão. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Jesus diz, olha, não podemos servir a dois senhores. Quando você passa a confiar em você, você está confiando nas suas coisas. Você está confiando nas suas riquezas. Mas quando você passa a servir, a confiar em Deus, você está dizendo para Deus, Deus, olha, eu confio na sua sabedoria. Eu tenho um amigo da Donete que ele sempre diz, olha, o empresário, às vezes ele não abre mão das coisas para servir a Deus. Você nunca larga seus negócios. Ele sempre diz, olha, é a mesma coisa que você dizer para Deus, então, Deus, olha, eu não confio que o Senhor possa tomar conta do meu negócio. Então, quando você depende de Deus, quando você busca sabedoria em Deus, os milagres de Deus acontecem.
E esse ano de 2016 é um ano de milagre. Você tem que entrar no sobrenatural de Deus. Se nós olharmos os índices, nós paramos. Estou falando que nós vamos viver, Deus vai mandar. Não. Nós vamos tomar atitudes e Deus vai manifestar em sabedoria nas nossas vidas. E nós vamos nortear o caminho e vamos achar a saída. Mas buscamos em Deus o quê? Sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Então Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você firma com Deus, ou você abre mão de Deus. Para vencer esse 2016, você tem que firmar com Deus. Fazer uma aliança cristã com Deus. Declarar na sua vida, olha, pode apertar, mas eu não abro mão do meu Deus. Porque o meu Deus vai suprir tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Olha você vem em Mateus 25, Mateus 6, no versículo 25. Mateus 6, 25. O que Jesus diz? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Entendeu? Então nós podemos ver aqui que o que Jesus quis dizer, que quando nós temos muitas necessidades, mas quando nós passamos a confiar, a inquietação, a ansiedade do nosso coração, nós começamos a descansar nele, todas as coisas serão acrescentadas. Olha para você ver no versículo 26 o que Jesus diz. Olha para os pássaros, eles não plantam, não ajuntam, não colhem, não guardam celeiro, mas o vosso Pai Celestial tem cuidado deles. Não é vós mais importante do que eles? Quer dizer, essa inquietação que nós temos, essa ansiedade que nós temos, nós precisamos de garantir isso em Deus, em sabedoria. Como? Guardando a palavra de Deus, guardando aquilo que Deus disse, Deus falou, Ele vai fazer, você vai permanecer. A ansiedade, a angústia, a tristeza, você tem que lançar fora. Jesus está falando aqui. Olha para os pássaros. Se Deus tem suprido os pássaros, não vai suprir você? Homem, mulher de pequena fé. Então, quando nós aplicamos a nossa fé em Deus, em sabedoria, porque a fé, ela tem que ser sábia. Existem vários tipos de fé. Existe uma fé tola, existe uma fé humana. Mas a fé em Deus, uma fé do tipo de Deus, é aquela fé que nós entramos no coração de Deus e ficamos lá. Não abre mão quando não acontecer. E Jesus está trazendo essas instruções. Por isso é que Salomão se tornou o homem mais rico da face da terra. Porque ele buscou sabedoria em Deus. No final, Salomão fez muitas coisas erradas. Ele se perdeu. Mas o princípio que Deus queria para a vida de Salomão é perfeito. É a sabedoria. E ele edificou muitas coisas em sabedoria. Olha para você ver no versículo 32 aqui de Mateus 6. O que Jesus diz? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O que Jesus quer dizer? Os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que não dependem de Deus, eles também têm buscado as mesmas coisas que você tem buscado. As mesmas ansiedades que estão no seu coração, os gentios também têm buscado. A Bíblia existe três classes de pessoas: os judeus, Deus trabalhou com eles na antiga aliança; os gentios são aqueles que ainda não receberam a Cristo; e a igreja, que são aqueles que receberam a Cristo. Então Jesus está falando aqui para aquelas pessoas do mundo que não receberam a Cristo, que não quiseram ter Cristo, trabalhadores também, mas o coração deles busca as mesmas coisas que nós buscamos, e nós buscamos as mesmas coisas que eles buscam, que é o suprimento e ganhar dinheiro. Mas Jesus disse aqui em Mateus 6,33, fala assim: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, busca a sabedoria de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós queremos nos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? O de comer, o de beber, o de vestir, os sonhos do seu coração. Isso irá acontecer quando você colocar o seu coração em sabedoria. Aleluia! Você pode dar glória a Deus?
Você pode dar um glória a Deus? As pessoas ficam correndo atrás de coisas, para ter coisas, para ser alguma coisa. Mas nós não. Nós precisamos buscar em Deus para sermos alguma coisa, para que as coisas possam ser acrescentadas. Nós precisamos revelar quem é Deus na nossa vida, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus, quando nós buscamos ela em essência, em sabedoria, se cumpre na nossa vida. Aleluia. Se nós olharmos para a vida de Abraão, Abraão era um homem refinado. Abraão se tornou rico, muito rico. Lá em Gênesis 13, 2, diz que ele se tornou muito rico. Por quê? Foi amigo de Deus, ouviu a voz de Deus, andou com Deus, guardou a palavra no coração, teve sabedoria em Deus. Quando olhou para a vida de Jó, Jó também foi um homem rico do Oriente. Ele aproximou em Deus, ele guardou a palavra de Deus no coração, ele não abriu mão mesmo da escassez, e a Bíblia diz que Deus o prosperou 2 vezes mais. Por quê? Porque guardou em sabedoria aquilo que Deus tinha para a vida dele. Em Ageu 2,8 a Bíblia diz que o ouro e a prata é do Senhor. Querido, a riqueza está na mão do Senhor. A riqueza não está na mão do governo, a riqueza não está na mão da crise. A riqueza, o ouro e a prata está nas mãos do Senhor. E Deus quer confiar na mão de alguém. Aleluia. Quando nós aplicamos o nosso coração em fé em Deus, ouvindo Deus, servindo a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse essa verdade na minha vida, eu não estaria falando. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É como você vai andando e a bênção de Deus vai atrás de você. E você corre, ela corre. E você para, ela para atrás de você. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vai até você. Por quê? Porque você tem um coração de sabedoria e agradável. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? E às vezes o homem, a preocupação dele é juntar tesouros. Estou falando que você não tem que ter uma casa boa, carro, dinheiro. Isso é coisa mínima diante de Deus. É dele, o olho e a prata é dele. Mas nós não podemos aplicar o nosso coração nisso. Tem muitas pessoas que chegam aqui no Avodar, mudam de vida, de sono. Depois, os bichos pegam de novo. Porque se nós não permanecermos na presença do Senhor, nós perdemos cobertura. A sabedoria de Deus vai embora. A dependência de Deus vai embora. Aí vem crise, crise no casamento, crise no relacionamento, a falta de existência, compra um carro, mas está alegre, ganha dinheiro, mas está alegre. Por quê? Porque não tem a sabedoria de Deus no coração. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Em 2 Coríntios 9,8, a Bíblia diz que Deus ele pode fazer abundar toda generosidade na nossa vida. Deus ele pode fazer. Querido, quando nós dependemos de Deus, todas as coisas serão supridas. É como você está vivendo uma pressão nos seus negócios. Você entrar no coração de Deus, Deus começa a dirigir. Deus começa a falar com você. Começa a levantar as madrugadas, falar com Deus, apresentar a Deus as suas necessidades, mostrar a Deus os seus sonhos, os seus projetos, os seus negócios. Você vai ver como Deus vai começar a dirigir. Portas se abrem, pessoas são levantadas, corações são quebrantados, ideias chegam. Porque a sabedoria de Deus ela é manifesta. E quando a sabedoria de Deus ela é manifesta, não tem crise, não tem demônio, não tem pessoas que podem impedir. Porque o coração de Deus tem que concluir o projeto dele. E você é o projeto dele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Olha para você ver como que Deus ele atribui a sabedoria. A sabedoria é algo muito precioso. A Bíblia diz que 2 mulheres chegaram para Salomão com um filho. Uma é meu. Então vamos matar uma. Ela não, pode deixar com ela. Quer dizer, olha a sabedoria que Deus deu a Salomão. E no versículo 16, o livro de Provérbios fala que aumento de dias é na sua mão direita, e na sua esquerda, riqueza e honra. Aumento de dias há na mão de Deus. Riqueza e honra há na mão de Deus. Então Deus está assim para você, ó. O que você precisa? Quer viver em paz? Quer ter uma vida abundante? Quer ter alegria?
Está na mão, aqui, ó. Aumento de dias está na sua mão direita. Está na sua mão direita. Quer viver equilibrado, quer viver uma vida bacana, está na mão direita de Deus. Na sua esquerda, riqueza e honra. Está na mão de Deus que suprimenta a sua vida. É dinheiro, está na mão de Deus. Ageu 2:2 que o ouro e a prata é dele. Então está na mão dele. Aí você vê banco cheio de dinheiro, você vê empresário cheio de dinheiro, e você olha para você, mas e eu? Riqueza e honra está na mão do Senhor. Você pode também tomar conta. É só você aplicar seu coração em sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Se você não tem sabedoria para julgar as circunstâncias, se você não tem sabedoria para tomar de decisão na sua vida, nos seus negócios, o que eu vou fazer? Existem momentos que nós ficamos como um cachorro caído da mudança, sem saber para onde nós vamos. Qual é a tomada de decisão que nós teremos? Acontece. E você fica pensando, Deus, o que eu vou fazer? Busca em Deus a sabedoria e Ele vai lhe dar. José estava preso, escravo. Deus deu sabedoria, discerniu os tempos de Faraó. Quando nós precisamos de alguma direção de sabedoria, Deus ele manifesta. E esse ano é um ano de decisões. Esse ano não é um ano de suprimento político, que a política não vai mudar. O que vai mudar é o seu coração. O que vai mudar é a maneira de você pensar. O que vai mudar é a maneira de você olhar ao seu redor, as pessoas que estão envolvidas com você, o mundo globalizado, aonde estão as oportunidades. É você ser melhor, é você avançar, é você estudar, é você fazer um curso, é você buscar informações, é você se lançar em fé, abrir seu coração e crer que você vai fazer e Deus vai te honrar, Deus vai levantar as coisas, aquilo que você precisa. É um ano de decisões, é um ano de atitudes. Nós não podemos esperar, deixa a vida me levar. Eu vou aguardar para me saber o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Mais um ano de arrojo, mais um ano que vai ficar difícil. Mas se você se colocar na posição de sabedoria, Deus vai trazer. Deus vai dirigir você. Aquilo que está na sua frente, Deus vai tirar as escamas. Você vai conseguir enxergar. Vai estar você e outro empreendedor. Você vai enxergar e ele não vai. Você vai chegar numa circunstância difícil. Você vai ter entendimento. E a pessoa não vai ter. Por causa da unção, por causa da sabedoria. E ela vai manifestar na sua vida. Na sua mão direita, aumento de dias. Na sua mão esquerda, a ouro e a prata. O que você tem precisado diante do Senhor? Qual é a sua necessidade? O que tem norteado o seu coração para esse ano de 2016? Aonde você quer chegar? Você quer chegar no final do ano e voltar ao começo? Ou você quer chegar no final do ano e vir cá testemunhar? Deus fez isso. Deus operou isso. Então precisa de você colocar o teu coração naquilo que Deus pode fazer. O nosso Deus ainda tira pessoas do anonimato. O nosso Deus ainda tira empresários falidos, homens com baixa estima, mulheres com baixa estima, e coloca para sentar em lugares de honra. Porque a honra está nas tuas mãos. Basta você se levantar, se posicionar, aguardar em Deus, buscar em Deus. E Deus vai fazer em você e através de você. Deus é o mais interessado em abençoar a sua vida. Deus é o mais interessado em prosperar a sua vida. Porque quando Deus ele olha para mim e para você, Ele não vê falido, Ele não vê um derrotado, Ele não vê um medroso. Deus, quando Ele olha para mim e para você, vê um homem, vê uma mulher de fé. Porque Deus enxerga a fé. Deus, quando Ele olha para as nossas vidas, Ele fala assim: se eu jogar, se Ele acender um foguinho, eu vou incendiar através daquela pessoa. Então 2016 é um ano de incendiar. Você pegar firme, você se levantar, olhar para você e saber que você tem potencial. Você vai buscar sabedoria em Deus, e Deus vai usar a unção, e você vai usar a unção até onde o seu caráter pode ir.
O seu caráter pode avançar, a unção de Deus vai avançar com você. Se o seu caráter não pode avançar, a unção de Deus não vai avançar. Precisamos buscar sabedoria em Deus para nós mudar. Sabe, querido, se não houver mudança, Nicodemo chegou para Jesus e perguntou: Jesus, o que eu tenho que fazer, mestre? O que eu tenho que fazer para mim herdar o reino de Deus? Jesus olhou para ele: é necessário nos nascer de Deus. Se não houver mudança na nossa vida, nós não vamos experimentar melhores coisas. Quer viver uma vida de prosperidade? Busca sabedoria em Deus e alinha o nosso caráter. Nós vamos construir uma grande história. Fique de pé, quero orar com vocês nesta noite. Aleluia. Repete comigo. Não podemos ir com a unção de Deus até onde o nosso caráter não pode sustentar. Aleluia. É um tempo, irmão, de você olhar para dentro de você e determinar a sua vida. Eu sou diferente. Eu vou fazer diferente. Porque o que está dentro de mim é muito maior do que aquilo que eu posso ser. É muito maior. Existe um Deus poderoso que está à disposição da sua vida, que quer mudar a sua vida, que quer fazer a diferença na sua vida, que quer te prosperar. Tem pessoas que têm o coração e a mente pobres. Pode até ganhar dinheiro, mas não vai prosperar. Mas quando nós temos um coração em Deus, uma mente em Deus, o pouquinho que vier na nossa mão vai prosperar, vai multiplicar. Às vezes nós queremos ganhar muito. Tem um ditado aí fora que fala que o pouco por Deus é muito. E às vezes nós queremos ganhar muito, mas sem a unção de Deus não vale nada. Mas quando nós ganhamos um pouquinho, a unção de Deus, ela traz um montante na nossa vida. Eu me recordo que um período da minha vida eu estava caminhando com Deus, vida difícil, apertada, tratando o caráter. E Deus trouxe uma unção na minha vida, uma unção de sabedoria. E eu comecei a discernir todas as coisas. E as pessoas, muitas pessoas olharam para mim e falaram: mas como que você faz? O que você fez? Já teve pessoas que esteve na minha empresa que pediu para me orar para ele. Ore por mim, eu preciso disso. Uma sabedoria de poder discernir as coisas, para mudar a vida, para poder ter uma vida equilibrada diante do Senhor, para mudar a família, para mudar o relacionamento. E vinha um na minha mão, e aquele transformava em 3, 4, 5. Nem eu consegui entender aquilo. Uma unção poderosa da parte de Deus. É tempo de nós recebermos essa unção. É tempo de você não olhar para você. Porque se você olhar para você, você vai ver imperfeições. Você vai ver limites. Você vai enxergar o passado, porque o passado traz condenações. Mas é um tempo de você olhar para o Senhor. É um tempo para você olhar para a unção que Deus vai trazer na sua vida. É um tempo para você olhar para os céus, não para o chão. Quem olha para o chão é filho do diabo. Nós olhamos para os céus, porque o nosso socorro vem do céu. Nós andamos de cabeça levantada. Não é de nariz, é de cabeça. Nós andamos olhando para o céu, de cabeça erguida. Vai tudo bem? Pode estar na opressão, vai tudo bem. Deus está no controle. Deus vai pegar contigo. Quando essa unção vem sobre as nossas vidas, Jesus, ele põe a mão na sua mão e caminha com você. E abre portas, e fecha portas, e levanta pessoas, e levanta dinheiro, e levanta contrato, levanta relacionamento, traz pessoas de fora, só por amor a vocês. Aleluia. Se você crê nisso nessa noite, levanta teus braços. Começa a pedir a Deus esta unção da sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar nessa noite. Deus vai trazer sobre a tua vida uma unção poderosa de sabedoria. E você vai começar a trabalhar em áreas da sua vida e vai ser bem sucedido como nunca você já foi na sua vida. Aleluia. Levanta a tua cabeça, olha para os céus. Não quero que você olhe para o chão nessa noite. Eu quero que você olhe para os céus, porque o socorro vai vir do Senhor. A unção vai vir do Senhor. O recurso vai vir do Senhor. Nessa noite
conhecimento vai transformar a tua vida. E você será outro homem, você será outra mulher. E esse ano será um ano diferente na sua vida, em nome de Jesus. Começa a pedir ao Senhor. Fale com o Senhor. Não contente com a vida que você está levando, querido. Peça ao Senhor que Ele vai te dar nessa noite. Levanta a tua cabeça, levanta teus braços, fale ao Senhor. Senhor, esse ano vai ser diferente. Senhor, esse ano lá do campo que está. Senhor, meu casamento esse ano é diferente. A minha esposa é diferente. O meu marido é diferente. Os meus filhos é diferente. O meu negócio é diferente. Deus traz essa unção de sabedoria. Fale com o Senhor, eu estou contente da maneira que você tem vivido, querido. Existe uma disposição da parte de Deus. Na mão dele tem tudo que você precisa. Na mão esquerda tem aumento de dias. Na sua mão direita, ouro, a prata, recursos. Tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Olha para a circunstância e crê que você vai avançar.
Levanta de manhã cedo, levanta a cabeça. Não olha o jornalzinho de manhã cedo, porque isso desanima teu coração. Ore ao Senhor. Deus, olha, meu dia é esse. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o inimigo que quer roubar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele veio para ter escassez. É a vontade dele. E o desânimo, a incredulidade é uma ferramenta dele. Então de manhã cedo já levanta, dando comando na sua vida. Vou fechar teu negócio, vai dar certo, vou avançar. Deus quebrando o coração daquela pessoa, libera aquele contrato, levanta uma pessoa, levanta crendo, tira a incredulidade do seu coração, anula você. Se você é fraco, se você não crê o suficiente, anula, coloca Deus no seu lugar. E aí você vai começar a ter uma vida transformada, se levantar, coragem, autoridade, poder. Jesus já fez tudo isso por nós. Colocou dentro de mim, dentro de você, tudo aquilo que você precisa. São ferramentas que você precisa trabalhar com elas para ter uma vida espiritual. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Se você tem que pagar, você tem que pagar. Se você tem que pedir perdão, você tem que pedir perdão. Se você precisa de consertar, você tem que consertar. Agora Deus vai trazer a unção, a sabedoria. E aí não vai ter pressão. O coração já mudou. A dívida já tirou os juros. Porque Deus muda as circunstâncias. Vocês até livramento da dívida. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Levanta desse tempo, como José levantou, como Daniel foi levantado, em sabedoria. E eles ficaram rei, que eram três escuros. Nós somos contados nos dias atuais, por causa desse nome. Amém, queridos? Você foi abençoado essa noite? Segunda-feira, quero fazer um convite. Você que nos visitou hoje pela primeira vez, levanta a mão. Eu quero convidar você segunda-feira para estar conosco novamente. Deus tem algo poderoso para fazer essa coisa. Não podemos desistir. Eu sempre digo que existe uma unção poderosa e prosperidade nessa reunião. É um culto diferente, não é como um culto de igreja. Tem 6 anos que eu estou nessa reunião. E eu vejo Deus trabalhando na vida. E eu sou uma testemunha disso. A prosperidade, não só de riqueza, estou falando de prosperidade. Uma vida, uma caminhada, ser bem sucedido na casa, na família, nos negócios, com as pessoas, uma vida completa. Deus tem feito isso na vida das pessoas que têm caminhado conosco aqui na Abordagem. E você não pode ficar fora dessa unção. Você crê nisso nessa noite? Amém, querido? Põe a mão no seu coração. Agradece a Deus. Deus, muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa transformar a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Nos dê uma semana abençoada. Recursos, dinheiro, contrato, aquilo que nós precisamos. Para que eu dou uma ordem no reino espiritual. Para que toda obra do diabo, todo levante do diabo, seja anulado agora, em nome de Jesus. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Amém, querido? Dê um abraço para a amiga esquerda, direita, libera uma palavra de vida, daí uma semana abençoada, em nome de Jesus.